Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras e eu vou responder uma questão. Será que as afirmações realmente funcionam na nossa vida? Então fica aí e espera um pouquinho, depois da vinheta a gente logo conversa. Olá, eu sou Jaque Ferraz do portal Estrela Guia. Sou astróloga, reikiana e terapeuta holística. Te inscreve no canal, deixa o teu like e hoje nós vamos falar sobre algo bem importante: o poder das palavras. E o que são as palavras? As palavras nada mais são do que a força verbal, a força que nós temos oral, aquilo que nós proferimos quando nos comunicamos, quando falamos. E essas palavras possuem tanto poder na nossa vida que elas podem elevar a nossa frequência vibratória ou baixar a nossa frequência vibratória. Por quê? Porque quando nós falamos, nós produzimos algo físico, ou seja, as palavras que surgem no nosso cérebro geram emoção. E essa emoção, ela faz com que tenhamos sinapses, que são conexões neurais. E essas conexões neurais produzem, então, aquilo que nós cocriamos no corpo físico. Então, se eu falo de saúde, eu tenho saúde. Se eu falo de doença, eu tenho doença. Porque todas as células do nosso corpo têm receptores para a química neural. E isso é comprovado cientificamente. Não estou falando nada místico aqui, nem sobrenatural. Então, nós temos sim um grande poder aqui exercendo o nosso chakra da garganta. E por isso nós temos tantas vezes desequilíbrios nas nossas vidas, pela maneira como nos comunicamos. Então, se eu estou sempre reclamando, se eu estou sempre dizendo palavras negativas, eu gero esta realidade na minha vida. Por exemplo, a palavra difícil, eu posso trocar essa palavra. Tudo é muito difícil na minha vida, eu tenho grande dificuldade. Eu posso trocar essa palavra por desafio. Eu tenho um desafio. Isso é desafiante, isso é desafiador para mim. Então isso já vai gerar no meu cérebro uma comunicação com a minha emoção dizendo que é desafiador, mas não é assim tão complicado. Entendem o quanto isso é importante? Tem até um ditado que diz, eu não me lembro de quem é e não me lembro exatamente como é, mas que uma palavra proferida, ela é como se fosse uma flecha. Depois que a gente coloca ela ao vento, depois que nós proferimos essa palavra, ela não pode mais voltar. Ou seja, a flecha, depois de atirada, também não volta. E aí nós temos toda a repercussão dessa palavra. Não só na nossa vida, mas na vida das outras pessoas com quem nos comunicamos e na realidade que nós queremos criar para nós. E nesse momento que nós estamos passando no planeta, é muito, muito importante que a gente cuide com as nossas palavras, com aquilo que dizemos, porque aquilo que dizemos é aquilo que nós acreditamos, porque o cérebro não distingue o não da realidade, daquilo que está acontecendo. Ele apenas emite aquelas ondas vibracionais e nós estamos gerando a nossa realidade através das nossas emoções e dessas químicas neurais que nós produzimos pela força das palavras, sejam elas positivas ou negativas. E por que o cérebro não distingue o não? Porque o cérebro trabalha através de imagens. Então não adianta eu falar, eu não quero ser igual o fulano, porque na minha cabeça eu estou imaginando o fulano, eu estou vendo o fulano, então aquilo fica registrado na minha cabeça, o fulano. Então não adianta eu dizer a palavra não, eu não quero ser igual a ele. Não, eu tenho que pensar o contrário, quem eu quero ser, qual o exemplo que eu quero ter na minha vida. Então sempre para o lado positivo, eu quero me espelhar em alguém que me dê um exemplo bom, e isso sim, o meu cérebro registra como imagem e a partir dali eu vou criando a minha realidade. E falando em força da palavra,
Tem muita gente que me pergunta se as afirmações realmente funcionam. Os decretos, os chamados decretos, os mantras, será que isso funciona? Será que o nosso cérebro registra isso? Claro que sim. Por que as pessoas acabam me perguntando sobre isso? Porque um dos meus cursos fala justamente sobre as afirmações, que são os 7 raios. E os 7 raios trabalha muito com a questão dos mantras, dos decretos. Mas o que as pessoas não sabem, e é o que eu vou falar aqui para vocês, que quando a gente começa a falar esses decretos, essas afirmações, nós geramos essa comunicação com o cérebro que gera essa emoção que faz com que a minha criação se torne realidade. Se eu estou o tempo todo falando eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz, o que acontece? O meu cérebro acredita nisso. Eu estou afirmando, por isso o nome afirmação. Eu tenho saúde, eu tenho saúde. Eu estou o tempo todo falando palavras positivas, palavras de poder vibracional. Quais são as palavras de poder vibracional que nós conhecemos? Amor, paz, harmonia, alegria, felicidade, vitória, conquista. Então, todas essas palavras, se eu começo a comunicar o meu entendimento que elas geram alguma coisa de positivo em mim, eu sei que isso vai fazer com que a minha realidade se torne as palavras que eu digo. Porque tem muita gente que diz, eu fico lá falando os decretos da chama violeta e nada acontece. Não, só um pouquinho. Nada acontece porque você está já acreditando e mostrando para o seu cérebro, olha, eu estou falando aqui 20 vezes o mantra da chama violeta, mas nada acontece. Então, peraí, eu já estou comunicando para o meu cérebro, eu estou falando, mas nada vai acontecer. E eu já estou criando essa realidade. E diante disso, nós temos também um questionamento. Mas por que eu fico fazendo um mantra sobre saúde e estou sempre doente, estou sempre com uma coisinha? Não, calma. Eu estou sempre com uma enxaqueca horrível. Todo dia eu tenho essa enxaqueca, mas todo dia eu estou falando que eu estou saudável. Bom, quem sabe, a gente não sabe o poder que tem esse mantra na nossa vida. Quem sabe essa dor de cabeça poderia ser algo bem mais grave e ela se tornou apenas uma enxaqueca. Quer dizer, mais ou menos isso. Eu estou sempre com um probleminha de saúde, claro que isso, fazer as afirmações não me exime de ir ao médico, não me exime de tomar os medicamentos da terra que nós precisamos, porque somos um corpo terreno, não me exime de ficar doente, mas vai amenizar tudo aquilo que eu sinto. Não só os sintomas, mas como a doença em si. Porque eu estou conversando com as células do meu corpo e dizendo que elas estão saudáveis. Eu estou amenizando qualquer tipo de doença, estou me curando. Se for merecimento meu, eu vou sair dessa condição da doença e vou passar por essa condição da doença de uma maneira muito mais leve, muito mais positiva, com mais esperança. E é por isso que as afirmações, sim, realmente funcionam. E eu aconselho todas as pessoas a fazerem. Eu faço sempre e já vi grandes resultados na minha vida. Então eu sou uma prova viva e por isso eu resolvi fazer o curso dos 7 raios para passar para as pessoas a experiência que eu tive com as afirmações e com os decretos e a experiência que eu tenho. Grandes desafios que eu já passei na minha vida e que através das afirmações, dos mantras, o mantra é uma energia muito poderosa que ecoa, que vibra em todos os lugares, né? Não é à toa que os monges tibetanos pronunciam, que os budistas acreditam tanto nos mantras, porque realmente eles ecoam dentro de nós e criam a nossa realidade. Então as afirmações e os decretos também fazem isso, fizeram e fazem na minha vida, e eu digo e afirmo para vocês que é muito importante a gente fazer as afirmações e falar palavras positivas para nós, para as pessoas que vivem com a gente, para o nosso entorno e para o planeta neste momento. Então pensemos na saúde do planeta. Pensemos na cura, falemos sobre cura, falemos sobre recuperados, falemos sobre pessoas que estão ajudando pessoas,
que possamos promover o bem, as palavras de poder do bem e do amor. E aí nós geramos luz para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão perto de nós e principalmente para a Terra, que precisa muito neste momento de vibrações positivas. Obrigada por ter assistido até aqui. Curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que possam estar precisando escutar isso neste momento. E nos segue nas nossas redes sociais, entra lá no site do portal estrelaguia.com para ver nossos serviços, nossos cursos. Deixa nos comentários mais sugestões de temas ligados à espiritualidade. Deixa também as tuas dúvidas. E o assunto de hoje foi a força das palavras, o poder das palavras. Eu espero que tenha ajudado muita gente e que a partir de agora você faça esse exercício de dizer palavras positivas de poder. Eu sou luz, eu sou amor, eu sou saúde, eu sou prosperidade. Namastê.